a discernir o corpo de Cristo. Texto básico, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 30, o pastor fará a leitura e os irmãos poderão acompanhar no nosso vídeo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Que Deus possa abençoar e aplicar aos nossos corações esta palavra, dar-nos entendimento, discernimento, sabedoria espiritual para compreendê-la. Irmãos, a considerar o contexto deste texto, e esta é a forma correta de se interpretar as Escrituras, não baseado num versículo isolado, mas deve-se considerar todo o contexto. Percebemos então que não se trata de um mero discurso sobre se deve ou não comer na igreja. Não é isso que Paulo está a tratar aqui. Aqui Paulo está a corrigir os coríntios em relação à falta de comunhão e unidade daquela igreja. Esse era o problema, esse era o pecado. E esse é o princípio espiritual tratado aqui por Paulo. Essa disciplina ou correção era necessária, porque, segundo o próprio Paulo, a igreja estava a reunir-se para pior e não para melhor. Versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Irmãos, não adianta fazer a coisa certa. Tem que fazer a coisa certa da maneira certa. E que coisa triste nós vemos aqui. As suas reuniões, que eram coisa certa a fazer, mas ao invés de produzirem edificação para a igreja e glória para o nome de Deus, estavam a prejudicar a unidade da igreja. E ao invés de trazerem bênção, estavam a trazer maldição sobre eles. Versículo 29.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu quero chamar a atenção para essa expressão, sem discernir o corpo. O que significa discernir o corpo? A que corpo o apóstolo Paulo está a referir-se? Quando examinamos o contexto da declaração de Paulo, vemos que os irmãos não estavam a esperar uns pelos outros para celebrarem juntos a ceia. Formavam grupinhos. Os que tinham mais recursos comiam de um lado e não se juntavam aos mais pobres. Então, alguns comiam muito, enquanto outros ficavam com fome. Isto porque a ceia deles, irmãos, não era como a nossa hoje. Não era esse pequeno pedaço de pão que vamos comer. Não era esse pequeno cálice simbólico que vamos beber hoje. Não era. Eles, na verdade, tinham o que a igreja chamava no início, lá no princípio, de a festa do amor. Quando se reuniam para comerem juntos, conforme nos é informado lá em Atos capítulo 2, versículo 46, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Comiam juntos, reuniam-se para isso. Inclusive, irmãos, a palavra comunhão, a raiz dela, no grego, significa isso, comer juntos. A raiz, comer juntos. Então, reuniam-se para isso. E é o que nós vamos fazer, né? E no meio da comida, destacavam o pão e o cálice, assim como Jesus. Jesus não mandou arrumar uma mesa com pão e vinho, não. Tinha carne lá, tinha cordeiro, tinha outras comidas. Estava lá a celebrar a Páscoa, era uma festa. Aí Jesus separou o pão e o cálice, o vinho, para instituir a ceia. Mas era comida. Então eles faziam isso. No meio daquela comida, separavam o pão e o vinho, que celebravam o sacrifício de Jesus, elementos que os fazia lembrar do sacrifício do Senhor Jesus. Então eles reuniam-se para comer juntos. É o que vamos fazer no sábado agora, vamos reunir-nos para comer picanha juntos. O Garcia vai, não é, Garcia? Nossos jovens vão. Bom. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva com a Simone, por favor. Mas Paulo, naquele momento, lhes estava a dizer: percebam a maneira que estão a agir. Desta maneira que estão a agir, não estão a discernir o corpo de Cristo. E aqui ele estava a falar da igreja como o corpo de Cristo. Em várias passagens, Paulo menciona a igreja como o corpo de Cristo. E ao não discernir o corpo, estavam a atrair juízo sobre si. Aquela festa que chamavam de festa do amor, mas bem podia ser chamada festa da hipocrisia. Ali não havia nada de amor sincero, havia divisões, dissensões, partidarismos. No versículo 18, Paulo diz: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. E por causa disso, Paulo está a dizer que eles não estavam a discernir o corpo de Cristo, que é a igreja.
Sim, irmãos, devemos ter este discernimento de que a igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Para que realmente sejamos uma igreja saudável. A igreja é os pés de Cristo, é as mãos de Cristo, é a boca de Cristo. Para que realmente sejamos uma igreja saudável que edifica seus membros e glorifica a Deus. E então, ao discernir que a igreja é o corpo de Cristo, devemos fazer pelo menos duas coisas em relação a esse corpo. Eu que faço parte desse corpo. Primeira, preservar a unidade do corpo. Irmãos, isso é importante porque um grupo desunido, quando se reúne para adoração, se reúne para pior e não para melhor. E era exatamente isso que estava a acontecer com a igreja de Corinto, segundo Paulo. É para pior a reunião de vocês, não é para melhor, não edifica. Um corpo desunido caminha na direção contrária à vontade de Deus. Deus deseja que a igreja seja uma família espiritual unida, conforme diz o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, observem, família, irmãos, que os irmãos vivam em união. Uma igreja desunida vai contra a vontade de Jesus, que orou ao Pai, a dizer: e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim, para que sejam perfeitos em unidade. Irmãos, diante dessa oração de Jesus, fica claro que o grande desejo do nosso Senhor, do Senhor da igreja, é que haja unidade entre os crentes. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, diz que manter a unidade da igreja depende do esforço de cada um de nós, do empenho de cada um de nós. Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Observe, irmãos, que Paulo não diz para criarmos a unidade, mas para preservar. Por quê? Porque a unidade é do Espírito, ela já foi criada pelo Espírito. O Espírito nos uniu no corpo. Se eu estou aqui, é porque o Espírito Santo uniu-me a este corpo. Não temos a responsabilidade de criar a unidade, mas de preservar, manter a unidade. E as consequências de não discernir o corpo, a preservar a unidade do corpo, podem ser terríveis. Paulo adverte a igreja de Corinto a respeito disso ao dizer no versículo 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. O dormir aqui é morrer. O que Paulo está a declarar é que ao não discernirem o corpo, ao não guardarem a unidade do Espírito, ao formarem grupos dentro da igreja, por causa disso, alguns dos que estavam a desunir a igreja ficaram doentes. E não poucos chegaram a morrer. Irmãos, isso me leva a concluir que o juízo de Deus é realmente severo sobre quem atenta contra a unidade da igreja. Devemos ter cuidado com isso, com o que falamos, com o que fazemos, se não vai produzir conflito.
se vai trazer prejuízo à unidade da igreja. Porque o juízo do Senhor é severo. Pode não acontecer hoje, mas um dia acontecerá, porque tudo que o homem semear também ceifará. Então devemos ter cuidado para não sermos foco de desunião na igreja. Ao contrário, devemos procurar diligentemente, diz Paulo, guardar a unidade do Espírito. E como fazemos isto? Uma boa medida será atentarmos para a exortação de Paulo ao tratar deste assunto. Efésios 4, 2 e 3. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, humildade, mansidão, paciência e amor são virtudes necessárias e essenciais para que haja unidade no corpo. Sempre que há dissensões, eu não tenho dúvida disso, sempre que há dissensões, conflito, desunião numa igreja, vamos ver que o foco está sempre na falta de humildade, orgulho, falta de mansidão, paciência e principalmente amor. Porque o amor é paciente, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E Paulo diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Então, discernimos que a igreja é o corpo de Cristo quando nos esforçamos diligentemente por preservar a unidade do Espírito na igreja. O que depender de nós, irmãos, o que depender de mim. Paulo diz isso lá aos Romanos, capítulo 12, versículo 18. Vamos ler todos juntos? Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Né? Quanto depender de vós. Às vezes não é possível porque a pessoa do outro lado quer guerra. Não quer paz, mas eu quero paz. Essa semana eu disse uma frase a uma pessoa que eu já tinha ouvido há uns 30 anos atrás. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Não vou estar a brigar pela minha razão, pelos meus direitos, não. Eu prefiro ter paz. Porque quando nós brigamos, quando lutamos, não temos paz. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Paz, descanso para vossas almas. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E assim estaremos a ajudar a manter, a preservar a unidade do Espírito e sim estaremos a discernir o corpo, que esta igreja aqui, ela é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que estar unido, não pode estar desunido. Em segundo lugar, irmão, discernimos o corpo quando servimos ao corpo ou servimos no corpo. Irmãos, somos chamados a servir a Cristo. Todo crente é chamado a servir a Cristo. E se discernimos que a igreja é o corpo de Cristo, vamos entender que ao servir na igreja, estaremos a servir a Cristo. Eu sirvo a Cristo através da igreja. Por isso, depois da correção àquela igreja, Paulo conclui a carta aos Coríntios com essa exortação, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, ter reconhecimento humano nem sempre. E não devemos servir na igreja a buscar reconhecimento das pessoas. Mas o vosso trabalho não é vão no Senhor, que o Senhor sabe recompensar.
Então aqui Paulo ensina que a obra que os crentes estavam a realizar era a obra do Senhor. E por isso deveriam ser firmes, constantes e sempre abundantes nessa obra. E aos Efésios, exatamente no capítulo 4, onde ele lá também trata sobre a unidade do corpo, Paulo diz que cada membro do corpo deve oferecer sua justa cooperação nos ministérios da igreja para a saúde e edificação da igreja. Efésios 4, 15 e 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aqui Paulo está a dizer que a igreja, como corpo de Cristo, deve crescer em tudo: santidade, em amor, em número de novos convertidos. Mas para que isso aconteça, cada membro do corpo deve cooperar para o seu crescimento, é o que Paulo está a dizer. Isso fica mais claro numa versão da Bíblia chamada O Livro. Esta versão diz assim: à medida que cada parte faz o seu trabalho específico, isso ajudará as outras partes a crescer, para que todo o corpo seja saudável e edificado em amor. Irmãos, se dentro de um corpo um membro deixa de cumprir a sua função, coloca em risco a saúde, a estabilidade do corpo. Olha que Paulo diz, segundo a justa cooperação de cada parte, justa cooperação de cada membro. Isso significa que quando o membro não funciona, não colabora, não coopera, ele não está a ser justo com os demais membros do corpo. Na verdade, está a ser um peso morto. Um peso morto. É como se eu tivesse um braço que não funciona. É um peso morto, não serve para nada. Há pelo menos duas formas práticas de cooperarmos com o corpo. Eu quero encerrar com isso. Primeiro, o envolvimento em algum ministério. Em algum ministério da igreja. Paulo diz aos Romanos, porque assim como o nosso corpo é formado de várias partes, e cada uma tem uma função própria, o mesmo acontece com o corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos partes dele, e cada um de nós tem uma função diferente a executar. Por isso também precisamos uns dos outros, e um aos outros nos pertencemos. Deus ofereceu a cada um a capacidade de fazer bem certas coisas. Assim, se Deus vos deu a capacidade de expor os pensamentos de Deus, então façam-no de acordo com a vossa fé. E se aos outros Deus deu a capacidade de servir de uma forma prática os seus semelhantes, que o façam no verdadeiro espírito de serviço. Se alguém tiver o dom de ensinar, que o faça com toda a dedicação. Se um outro tem o dom de exortar, que a sua pregação seja de modo realmente a encorajar. Se for uma pessoa com posses, reparta com liberalidade. Se Deus lhe deu a habilidade de governar, faça-o responsavelmente. E se tiver o dom de ser bondoso para com os necessitados, deve fazê-lo com alegria. O nosso trabalho para o Senhor deve ter excelência. Paulo está a dizer que Deus nos deu dons e talentos a todos. E devemos contribuir com esses dons e talentos para a edificação do corpo. Ah, mas pastor, qual é o meu dom? Qual é o meu dom?
é aquilo que gostas de fazer e tens certa habilidade para fazer. Não é só gostar, também é ter alguma habilidade. Eu gosto do piano, mas nem chego perto, vou maltratar o piano. Mas há coisas sim que tu gosta e Deus te deu a capacidade de fazer. Aí tu vai aperfeiçoando, né? Tu vais aperfeiçoar. Não precisa ser nenhum expert, especialista, mas tens a capacidade de fazer bem certas coisas. Deus te deu essa capacidade para que possas usar na obra de Deus. Outra forma prática de cooperar de forma justa com o corpo, além de exercer o ministério na igreja, é contribuir generosamente para o sustento financeiro da obra de Deus. Um pastor antigo já faleceu, ele costumava dizer o seguinte: a obra de Deus se faz com 3 poderes: o poder de Deus, o poder do homem, que é o trabalho, e o poder do money, do dinheiro. Irmãos, devemos ser realistas e entender que a obra de Deus aqui na terra, para ser executada, precisa de dinheiro. O pastor falou do ar-condicionado, aí depois vem a conta da energia. Quem paga? No mês passado, nós recebemos de uma forma incompreensível uma conta de água. E não foi só nós, parece que alguns de Setúbal aí também estavam a reclamar. Para a igreja veio uma conta de 500 euros. Tivemos que pagar, porque até é débito automático, aí tu vai reclamar, até não sei o quê, não sei como é que está essa situação que eu viajei. Mas quem paga? Nós. Eu quero fazer aqui um alerta. Os irmãos, quando usarem a casa de banho, antes de sair, verifica se a sanita não está a vazar água ali, ou se a torneira não está aberta. Porque eu vou dizer, eu fui entrar na casa de banho agora para colocar o microfone, que eu tenho que tirar a camisa para colocar o microfone, e a torneira estava aberta e a água ali. Aí eu pensei, se eu não olho isso, e ninguém olha, vai ficar a semana inteira. Aí depois vem uma conta dessa de água. Então vamos ter cuidado, né? Mas vamos voltar aqui. Então é a gente que paga, irmãos. Aqui no mundo, praticamente tudo que fazemos tem um custo financeiro. E com a obra de Deus que temos que executar, não é diferente. Então, para isso e por isto, é necessária a justa cooperação de cada parte. Porque todos somos parte desse corpo, desfrutamos do mesmo. Se todos fazemos parte deste corpo, não é justo que apenas alguns membros arquem com a responsabilidade, compromisso e necessidade financeira do corpo. Aqui não obrigamos ninguém a contribuir na nossa igreja. Mas para mim, eu tomo isso como uma obrigação minha. O irmão Daniel hoje, na hora da oferta, disse: os visitantes não ficam constrangidos. Sim, não fico constrangido. Mas eu fiquei constrangido, que hoje eu não dei a minha oferta. Eu tenho costume, eu dou meu dízimo, recebo o ordenado no mesmo dia. A primeira coisa que eu faço é dar o dízimo. Faço logo a transferência para a conta da igreja. Mas cada domingo eu procuro trazer uma oferta aqui ao Senhor. Porque eu quero fazer como Davi, que dizia: não me apresentarei diante do Senhor com as mãos vazias. Eu não quero apresentar-me diante do Senhor com as mãos vazias, mas essa semana eu cometi um erro, viajei cansado e tal. Eu me lembrei da oferta hoje de manhã. Normalmente durante a semana eu já preparo a oferta que eu vou dar domingo. Mas eu lembrei hoje de manhã e fui lá no Pingo Doce, multibanco, não tem dinheiro lá. Aí fiquei com vergonha na hora da oferta, fiquei sentado aqui, você deu a minha oferta, e a Marisa para mim. Falei, não tem. Então a gente fica constrangido, né? Mas... Irmãos, a providência e o método de Deus para o sustento financeiro da sua igreja são os dízimos dos crentes fiéis e as ofertas dos crentes generosos.
Trazei todos os dízimos para que haja mantimento. Está claro, para que haja mantimento, para que haja recurso, trazei todos os dízimos. E a fim de nos estimular, Deus faz esta promessa: abrirei as janelas do céu sobre vós para vos abençoar abundantemente. Então, se tu achas que o dízimo é para o Antigo Testamento, também a bênção de Deus é para o Antigo Testamento, para a tua vida. Está no mesmo. Duas coisas aprendemos desse texto de Malaquias. Primeiro, a obra de Deus deve ser sustentada pelos membros que compõem o corpo de Cristo. Segundo, Deus tem prazer em abençoar abundantemente o crente fiel. Por isso Paulo diz que Deus ama ao que dá com alegria, que Ele quer abençoar-nos. Irmãos, a concluir essa mensagem, minha pergunta é: estás a discernir o corpo de Cristo? O corpo de Cristo somos nós que fazemos parte da igreja. Deus decidiu juntar pessoas como eu, como tu, para formarmos o corpo de Cristo, ainda que sejamos falhos. Ninguém aqui é perfeito. E Paulo dizia: eu sou o principal dos pecadores. Então, pondera os teus caminhos. Pensa em ti como uma parte importante e necessária para o bom funcionamento e crescimento do corpo. Procura diligentemente preservar a unidade do corpo e decida oferecer a esse corpo tua justa cooperação em todos os aspectos, nos ministérios, na preservação da unidade, no sustento da igreja. Se já estás a fazer isso, faça ainda melhor, porque Deus merece e requer o melhor. Mas se não estás a fazer, se não estás realmente a discernir a igreja como corpo de Cristo, a contribuir para a sua unidade, a servir no corpo e a participar do seu sustento, decida fazer isso a partir de hoje. E viva em paz com a sua consciência, em paz com a sua igreja e principalmente em paz diante de Deus, que tudo vê, tudo conhece. Amém, irmãos? Amém.